Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o criador desse canal Deuses e Homens no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E no vídeo de hoje vamos analisar uma intrigante passagem bíblica, onde vocês vão perceber que a conta não fecha. Isso mesmo. Acompanhe esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando. No livro bíblico de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, o Deus bíblico resolve fazer uma promessa a Abraão, o famoso patriarca bíblico Abraão. Ele diz a Abraão que os descendentes de Abraão seriam residentes forasteiros, numa terra que não era a deles. Que os descendentes de Abraão serviriam a outro povo e que eles seriam atribulados por 400 anos. Guardem bem essa data, 400 anos. Pode conferir na sua própria Bíblia que você tem aí na sua casa. Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Você vai ver aí a promessa que o Deus bíblico faz a Abraão, né, dizendo que os descendentes de Abraão eles iam viver numa terra estrangeira, iam ser atribulados nessa terra por 400 anos. E, depois disso, eles seriam libertos. No versículo 16, do mesmo capítulo 15 de Gênesis, Deus completa essa predição, dizendo que tudo isso aconteceria dentro de 4 gerações. Isso mesmo, 4 gerações. Quando finalmente os descendentes de Abraão, eles voltariam para Canaã, a terra que Abraão vivia. Pois bem, se você abrir o seu próprio exemplar da Bíblia no livro bíblico de Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41, você vai observar ali que o escritor bíblico relata que essa profecia se cumpriu na saída dos israelitas do Egito. Ele afirmou que os israelitas, descendentes de Abraão, eles haviam morado no Egito pelos preditos 430 anos. Aí a gente já vê que a conta começa a não fechar. Na promessa que foi feita a Abraão, em Gênesis 15, 13, falava 400 anos. Já em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41, o escritor de Êxodo diz que a profecia se cumpriu, mas que os israelitas moraram 430 anos. Então a gente já vê uma diferença de 30 anos. Lá em Gênesis fala 400, e em Êxodo fala 430 anos. Mas essa é a menor das contradições que encontramos nesse relato bíblico. Essa é a menor conta que não fecha aí nesse relato. Segundo o relato bíblico, os israelitas não ficaram 400 ou que seja 430 anos no Egito, e sim 200 anos. Alguns religiosos, quando confrontados com essa conta que não fecha, eles desenvolveram uma explicação mirabolante, dizendo que esse dito período em que o descendente de Abraão começou a ser atribulado por outra nação, numa terra estrangeira, começou quando houve lá uma briguinha de adolescentes, que é citada no relato de Gênesis, capítulo 21, versículo 8 e 9, aonde Ismael, que era o irmão mais velho de Isaac, começou a fazer caçoada do seu irmão. A partir desse relato, dessa discussãozinha entre adolescentes, essa briguinha, os religiosos elaboraram toda uma explicação mirabolante, dizendo que o filho mais velho de Abraão, que era Ismael, tinha sangue egípcio. Olha bem, sangue egípcio, porque sua mãe era uma escrava egípcia. E naquele momento, ele, segundo a explicação dos religiosos, ele representava os egípcios, que começaram a atribular o descendente legítimo de Abraão, filho de sua mulher Sara. Diante desse raciocínio,
passo a contar os ditos 400 anos a partir desse momento, dessa briguinha de adolescentes. Só que Êxodo, capítulo 12, versículo 40, diz que os israelitas moraram no Egito por 430 anos. Moraram. Os religiosos esquecem ou fingem esquecer desse detalhe. A briguinha de adolescentes entre Ismael e Isaque aconteceu em Canaã, não foi no Egito. Nessa época, Abraão e sua família não moravam no Egito. E também é digno de nota que Isaque não serviu a Ismael, como a profecia indicava. Muito pelo contrário. Ismael, depois disso, ele foi expulso por Abraão, junto com a sua mãe. Ele foi expulso, foi mandado para o deserto. Outro fato interessante nisso tudo é que quando Jacó, neto de Abraão, muito tempo depois mudou-se para o Egito, o relato de Gênesis, capítulo 46, versículo 27, diz que ele trouxe consigo 70 pessoas. Esse era o número das pessoas que compunham a família de Jacó. Porém, em Êxodo capítulo 12, versículo 37 a 41, segundo o relato bíblico, apenas 200 anos depois, os descendentes de Jacó que saíram do Egito, pasmem vocês, totalizaram 600 mil varões. Isso mesmo, 600 mil varões. Se você acha que eu estou inventando esse número, olha aí na sua Bíblia, no exemplar que você tem na sua casa, no livro bíblico de Êxodo, capítulo 12, versículo 37 a 41. Ali fala claramente que, quando eles saíram do Egito, apenas 200 anos depois de Jacó ter vindo para o Egito, com apenas 70 pessoas, já existiam 600 mil homens aptos para a guerra. Quer dizer, 600 mil apenas homens adultos. Se formos contar as crianças, os idosos, as mulheres, essa soma, esse número, pode chegar à astronômica cifra de 3 milhões de pessoas. Agora, você aí, religioso, que está acompanhando esse relato na sua própria Bíblia, raciocine comigo. Uma família de apenas 70 pessoas, depois de 200 anos, se transformar numa nação de 3 milhões de pessoas? Você acha que essa conta fecha? Me diga com toda sinceridade, você aí, religioso, você aí que acredita na Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus, que traz relatos reais, relatos históricos reais. Você realmente acredita que esse relato é um relato fidedigno? É um relato real? Eu creio que nem mesmo uma praga de ratos conseguiria se multiplicar dessa maneira. Em apenas 200 anos. 200 anos, gente. Olha bem, 200 anos. 70 pessoas se transformaram em 3 milhões de pessoas. Você acha isso realmente possível? Me diga com toda sinceridade. Uma outra conta que não fecha nesse relato bíblico é que, segundo o relato de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, durante esses ditos 400 anos, passariam apenas 4 gerações. Como é possível uma coisa dessas? Eu pergunto aí a você, religioso, como é possível, em 400 anos, passarem apenas 4 gerações? Isso só poderia acontecer se cada um dos descendentes de Abraão começasse a ter filhos depois dos 100 anos de idade. Vocês acham isso possível? 4 gerações passando, todos os descendentes começando a ter filhos depois dos 100 anos de idade? Você acha razoável? Você acha isso uma história real? Falar que homens começaram a ter filhos com 100 anos de idade? O relato bíblico
fala, né, se você olhar no relato bíblico, que Abraão, ele realmente, segundo diz a Bíblia, ele teve o filho com quase 100 anos de idade. Então a Bíblia, em Abraão, afirma esse absurdo, né, que, obviamente, a gente vê que isso aí é um mito, é uma lenda, é um exagero. Um homem de 100 anos de idade conseguir conceber um filho. E a mulher dele também já era idosa, já tinha 90 anos. Então, não é possível isso ser um fato real. Mas, suponhamos, vamos imaginar aqui que esse senhor Abraão, tinha uma virilidade e uma capacidade procriativa fenomenais. Mesmo assim, os demais descendentes de Abraão, como por exemplo, sua linhagem através de Isaac, Jacó, Coate, Arão e Moisés, que são claramente especificados na Bíblia, todos esses homens também teriam que ter começado a ter filhos após os 100 anos de idade. E a Bíblia fala claramente que não, que eles tiveram filhos bem antes disso. Então, mais um relato onde a gente vê, mais um detalhe, onde a conta não fecha. E conforme você mesmo aí pôde contar, se passar, não foi 4 gerações. Nós seguimos a linhagem conforme a Bíblia explica, conforme a Bíblia mostra, e a Bíblia fala de 6 gerações. Nesse caso aí, que eu mostrei como exemplo, eu falei, ó, Abraão, né? Aí vem Isaac, Jacó, Levi, Coate, Arão e Moisés. 6 gerações. Então, como que podemos encaixar essa conta aí, sendo que a profecia bíblica falou de 4 gerações? O escritor bíblico, né, ele faz uma conta que definitivamente não fecha. Ele diz, né, no seu registro, que segundo a profecia se passariam 4 gerações, mas a própria Bíblia mostra que se passaram 6 gerações. E o escritor bíblico ainda quer nos fazer acreditar que em 6 gerações, 2 pessoas se transformaram em 3 milhões de pessoas. Você acha isso razoável? Todo relato mitológico, toda epopeia lendária, ela realmente tem muitos exageros, né, números que não fecham, cálculos imprecisos. E nesse relato da Bíblia, nós observamos tudo isso. Então a única conclusão que podemos chegar é essa, que trata-se de uma epopeia lendária, de um mito criado pelos judeus. Não existe nenhuma evidência, seja arqueológica, seja histórica, seja algum registro ali daqueles povos ali em volta, que mostre isso. Não existe nada que comprove essa multidão de 3 milhões de pessoas vivendo como escravos no Egito. Isso é uma lenda, gente. Isso é um mito. No Egito não existe nada que comprove isso. Nada. Nenhum registro. Nada. Nenhuma fonte histórica. Nem os povos ali em volta. Não existe nenhuma evidência de um número astronômico de 3 milhões de pessoas, que seria até mais do que a população do Egito na época, vivendo ali e trabalhando como escravos. Os egiptólogos, os arqueólogos, os estudiosos já se debruçaram sobre esse assunto durante décadas e não encontraram uma prova de escravidão em massa no Egito. Eu, inclusive, já fiz um vídeo exclusivo sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, falando sobre essa farsa que é essa história do êxodo no Egito. Imagine 3 milhões de pessoas vivendo ali, segundo o relato bíblico, por 400 anos, mas ao mesmo tempo a conta não fecha, como nós vimos nesse vídeo, e na realidade eles ficaram 200 anos ali, segundo o relato bíblico. Imagine 3 milhões de pessoas ali, né, 200 anos, e nenhuma evidência sequer disso.
Nada, a não ser o relato mitológico que está na Bíblia. Fora disso, nada. Imagine 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Durante 40 anos, não existe nada, nenhuma evidência, nenhum achado arqueológico que evidencie essa multidão de pessoas vagando pelo deserto. Você acha que 3 milhões de pessoas não deixaria pelo menos uma pequena evidência disso? Portanto, qualquer pessoa razoável não tem como acreditar nesse registro. E como nós vimos aqui, a conta não fecha. Nem mesmo no relato mitológico, o escritor não conseguiu fazer a conta fechar. A gente vê que os números não batem. A profecia lá de Gênesis falava de 400 anos, mas quando o escritor de Êxodo foi falar que a profecia se cumpriu, ele falou 430 anos, mas na realidade, se estudarmos o relato bíblico, nós vamos ver que foram só 200 anos. Os religiosos tentam fazer um contorcionismo para explicar isso aí, tentando aplicar lá na briguinha de adolescentes de Isaac com Ismael, mas a gente viu que não tem fundamento nenhum isso. Querem nos fazer acreditar que aquelas 70 pessoas que chegaram com Jacó, depois de 200 anos, se transformaram em 3 milhões de pessoas. Querem nos fazer acreditar que em 4 gerações, 4 se passaram 200 anos, mas a própria Bíblia fala e enumera 6. Mesmo assim, como que pode, gente, em 6 gerações, 70 pessoas se transformarem em 3 milhões de pessoas? Então, realmente, para uma pessoa razoável, para uma pessoa que tem bom senso, fica impossível acreditar que esse relato seja um relato real. Bem, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo e estoura esse joinha aí para nós. Se inscreve no nosso canal. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tá vendo aqui? Cantinho? Clica nele aqui. Se inscreve no nosso canal. E além de se inscrever, acione o sininho de notificações. Toda semana temos um vídeo novo. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links aonde você pode assistir os mais de 60 vídeos que nós já fizemos em nosso canal no YouTube. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até o nosso próximo vídeo.